Boa tarde, irmãs. Graça e paz da parte do Senhor Jesus seja com todas vós. Espero que encontre vocês com saúde, em paz, na direção do Senhor, e que esse seja um tempo abençoado nessa tarde, de comunhão para as irmãs, mesmo à distância e na palavra do Senhor. Quero orar com as irmãs, pedindo a bênção de Deus para nós nesse tempo. Depois nós vamos ler a palavra do Senhor no texto que se encontra em Filipenses. Nós vamos ver o verso 8º até o verso 9º e depois vamos ver a segunda parte do verso 11. Então fique com a sua Bíblia em mãos para que após a oração possamos ler esse texto das Sagradas Escrituras juntos, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Meu Deus, nós louvamos ao Teu nome por mais um dia que o Senhor nos concedeu, porque o Senhor tem nos conduzido em paz, o Senhor tem guardado as nossas vidas e no meio das tribulações, das lutas que o mundo enfrenta, nós como Teu povo temos esperança, estamos firmados no Senhor e não andamos ansiosos de coisa alguma ou temerosos pela nossa própria vida, porque estamos ocultos, protegidos, escondidos em Cristo, o nosso Salvador. Que a nossa mente, o nosso coração estejam sempre dirigidos para a esperança da glória, de maneira que assim vivamos de forma plena o Evangelho e tenhamos contentamento no nosso coração. Seja, portanto, louvado o Teu nome na vida de cada uma das irmãs, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 8º até o verso 9 e depois o verso 11, a segunda parte dele, o texto nos diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A segunda parte do verso 11 diz assim: Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas nós vivemos tempos tão difíceis, não é? Viver nesse mundo não é fácil. Nós temos lutas, provações, e o ano passado e esse ano, que já quase chega à sua metade, também tem sido um ano de provações, de enfermidades, de lutas, para nós mesmos e para pessoas próximas a nós. Algumas das irmãs têm enfrentado lutas imensas na sua própria casa, e são motivos de oração dos pastores da igreja, dos irmãos que conhecem as irmãs, e certamente estão apresentadas diante do Senhor. Paulo escreve a carta aos Filipenses, que é conhecida como a Carta da Alegria, num contexto que não é de muita alegria, não é? Paulo estava preso, a própria igreja dos Filipenses vivia um momento que não era de tanta paz, havia uma crise entre duas irmãs muito importantes da igreja, Evódia e Sintique, e havia necessidade de uma mediação para que a paz fosse restabelecida na igreja. Paulo escreve essa carta falando que ele que se encontrava naquela situação tão difícil, tão penosa, de prisão e até de espera da própria morte, ele não perdia o foco. A sua mente, o seu coração permaneciam focados no que importava. Ele pensava em coisas que podiam trazer esperança a ele. Ele pensava no que era verdadeiro, ele pensava no que era respeitável, ele pensava no que era justo, no que era puro, no que era amável, no que era de boa fama. Ou seja, em tudo aquilo onde há virtude, não é? Onde há valor. E a virtude verdadeira, ela não está nos valores humanos ou naquilo que possamos conquistar nesse mundo. A verdadeira virtude está no Evangelho e naquilo que podemos esperar no Senhor. Essa vida, ela sempre nos trará lutas, e mesmo que nós tenhamos algum momento de tranquilidade e possamos usufruir daquilo que Deus nos dá, como família, bens, longevidade,
a própria comunhão entre nós, a comunhão fraterna. São coisas maravilhosas que nós usufruímos, mas que são apenas alguns aspectos, relances, são algumas amostras da grande alegria que o Senhor nos concederá na eternidade, onde devemos colocar a nossa mente. Por isso, escrevendo aos Colossenses, na carta seguinte, lá no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O segredo para que tenhamos uma vida realmente firmada no Senhor e não sucumbamos, sabe, diante das lutas que se mostram tão grandes muitas vezes e que nos levam às lágrimas, é nós pensarmos, termos a nossa mente, o nosso coração focado naquilo que é eterno. As coisas lá do alto são eternas, ao passo que as coisas aqui da terra, elas são passageiras. As alegrias aqui, elas são passageiras. Mas algo que deve nos trazer alegria é que as lutas também são passageiras. Elas não se eternizarão. Ao passo, irmãos, que a eternidade, a vida com Cristo, ela será muito mais do que a soma de todas as nossas alegrias vivenciadas aqui. Pense naqueles momentos de alegria extrema que você já viveu, em família, com pessoas amadas, de realizações pessoais, de contentamento até no Senhor mesmo, no Evangelho. Some tudo isso. Agora, multiplique isso por um número impensável, multiplique isso pelo infinito. A vida eterna é o conjunto de todas essas alegrias agora estabelecidas firmemente que jamais irão passar. Enquanto aqui as nossas alegrias são temperadas com tristezas, ou as nossas tristezas temperadas com alegria, nos céus nós só experimentaremos aquilo que é eterno, e a presença de Cristo, e a presença do Senhor. E nós poderemos usufruir de Cristo, e talvez nós não tenhamos pensado ainda na grandiosidade disso. O fato é que Cristo é tão profundo, o próprio Senhor Deus Pai é tão profundo, o Espírito Santo de Deus é tão profundo, as riquezas que estão escondidas no Senhor, a sua maravilhosa pessoa, são tão profundos que a eternidade, ela será um tempo em que nós procuraremos conhecer o Senhor, e a eternidade, ela será um tempo em que cada vez que nós mais buscarmos ao Senhor, porque Ele é infinito, nós nunca conseguiremos apreendê-lo por completo, de maneira que nós vivenciaremos uma vida eterna, nos maravilhando cada vez mais com as belezas de Cristo, com as belezas do Senhor da glória, que nos vocacionou e nos tornou seus filhos. Mas o que está na sala ao lado, que se avizinha de nós, que está muito próximo de ocorrer, ou seja, sermos chamados pelo Senhor no dia dele, ou sermos chamados pelo Senhor porque chegou o nosso dia, é algo infinitamente melhor do que podemos experimentar aqui. Mas precisamos viver com foco lá. Interessante que Paulo, ele vai dizer que a paz, isso está no verso 9, a paz de Deus, ela se estabelece nesse cuidado que devemos ter com a nossa própria mente, com os nossos pensamentos, para que não sejamos levados a pensar em coisas que são desta vida ou dessa terra, mas tenhamos o nosso pensamento nas coisas que de fato são virtuosas, daquilo que vem do Senhor. E ele vai dizer que no meio disso tudo, essa paz estabelece uma realidade que nós devemos ansiar, desejar e buscar, que é o contentamento. O contentamento é uma evidência do nosso coração de que nós estamos confiantes no Senhor, de que nós esperamos no Senhor, de que sabemos que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. O contentamento evidencia uma alegria no Senhor. De fato, a alegria nessa vida, ela é o resultado de um contentamento interno, de um contentamento no coração. E essa alegria, então, que é fruto de um coração contente, ela se estabelece em toda e qualquer situação. No verso 12, nós não lemos ele, mas o apóstolo Paulo vai dizer que ele aprendeu a ser humilhado, aprendeu a ser honrado, ele aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, mesmo na fome ou na fartura.
mesmo na abundância ou na escassez, porque ele compreendeu uma coisa: é Cristo quem o fortalece. Então ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque Cristo é conosco, irmãs, porque Cristo nos fortalece. Nós somos capacitados a enfrentar todas as provas com fidelidade. Somos capacitados a enfrentar todas as provas e não perdermos a nossa alegria, a nossa paz, porque o nosso contentamento está firmado no Senhor. O nosso contentamento está firmado nele. Dessa maneira, veja que coisa interessante. Paulo fala da alegria, Paulo fala de contentamento, Paulo fala de pensarmos nas coisas nas quais a virtude, Paulo fala de uma paz que se estabelece conosco, e a palavra de Deus diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. A força do Senhor, ela se realizará ainda mais, ela será ainda mais real e presente na nossa vida. Nós seremos ainda mais fortalecidos no Senhor, na medida que nós nos alegrarmos dele. Mas veja, a alegria é o resultado de um coração contente. Nós precisamos partir a uma prática, a uma busca, a uma perseguição dessa realidade da alegria no Senhor e da paz em Deus. De fato, praticando um contentamento. Isso se dá de forma prática. É quando nós somos capacitados a agradecer a Deus, vendo a sua boa mão, naqueles momentos que julgamos temporariamente serem difíceis. Sermos capazes de termos contentamento no Senhor nesse momento difícil que enfrentamos. Temos contentamento no Senhor no meio das enfermidades, dizendo: Senhor, ok, eu passo por enfermidades, mas a minha vida, mesmo que esse corpo se desfaça aqui, a minha vida está segura no Senhor. E num grande dia esse corpo há de ressuscitar. Conversava com um irmão em aconselhamento de uma outra igreja, de uma outra denominação, inclusive, e o descontentamento no coração dele brotou de tal maneira que o levou a uma ansiedade profunda, à beira da depressão. E ele teve que pedir uma licença no trabalho, ele se afastou das suas atividades, está agora num tratamento, tem ido conversar semanalmente comigo na igreja, e eu dizia para ele, numa conversa recente, que ele deveria olhar para aquele ponto do passado e perceber algumas coisas, aquilo que tanto machucava ele. E dizer: você consegue perceber o livramento do Senhor nesse ponto da sua história, lá nesse passado, para onde você olha e você sente dor, você sofre, isso te traz angústias. Você já olhou para lá, percebendo tais e tais e tais circunstâncias das quais o Senhor lhe livrou? Você consegue olhar para esse momento e perceber o quanto Deus te protegeu, o quanto o Senhor foi contigo e o quanto Ele te ama? E ele parou por alguns instantes e disse: pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Disse: pois é, a nossa mente, ela naturalmente, o nosso coração, ele busca naturalmente um descontentamento, uma reclamação, um murmúrio. Achamos que o Senhor não fez as coisas ou não faz as coisas tão boas como precisamos. Mas procure olhar para esses aspectos da sua vida que parecem ser tão dolorosos, e são de fato, mas perceba a boa mão de Deus ali. Perceba o Senhor cuidando, muitas vezes com a mão invisível, com um amor presente, no entanto. E glorifique ao Senhor, olhe para lá e erga um marco, erga um memorial, como os antigos faziam, para nunca mais murmurar pelo que o Senhor fez naquele momento. Nós precisamos erguer memoriais na nossa vida, de louvor a Deus, que marquem as virtudes que o Senhor manifesta na nossa vida, mesmo no meio das provações. E nós precisamos aprender a olhar para as virtudes do Senhor, olhar e pensar nas coisas lá do alto. E termos então, irmãs, o nosso pensamento, o nosso coração refugiados em Cristo, glorificando a Ele, bendizendo a Ele, exaltando ao seu nome. Isso nos dará alegria no meio das provações, alegria no meio da batalha, alegria no meio da guerra. E a alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Espero que a palavra de Deus encha o coração de vocês, encha a mente de vocês. Meditem nela, orem a palavra de Deus, leiam-na todos os dias. Peguem um versículo para meditar diariamente, pensando nas coisas lá do alto. E talvez você diga: pastor, mas eu não tenho conseguido. Leia os salmos, comece a orar os salmos.
e a pedir ao Senhor que torne eles uma realidade no seu coração. Dessa maneira você vai ser cheia do Senhor. Sua mente será repleta dessas virtudes do alto, do reino de Cristo. E você será fortalecida, você se tornará mais forte para viver a vida aqui. Que o Senhor abençoe cada uma das irmãs. Que o Senhor nos conduza em paz e no contentamento e, consequentemente, na alegria e na força do Senhor. Essa é a minha oração. Deus abençoe e recebam meu caloroso abraço, meu fraterno abraço, irmãs. Vocês sabem que estou à disposição, assim como os demais pastores. Contem conosco para caminharmos na labuta, no deserto dessa vida. E que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém.